Agora vamos ver o passado, que é um pouco mais complicado. Os verbos variam. Aqui embaixo eu vou colocar as variações do verbo. Por regra geral, a gente coloca o ed no final do verbo. Por exemplo, o verbo study. To study, que é estudar. Aí tem o izinho, I studied. Então, no finalzinho termina com ed, já sabe que é passado. I studied English yesterday. Eu estudei inglês ontem. Agora tem os verbos que muda totalmente. São os verbos chamados irregulares, né? Que não são regulares, tem variações diversas. Por exemplo, go, que a gente viu anteriormente. O passado é went. I went. I went to school yesterday. Eu fui para a escola ontem. E para a pergunta, sempre vai ser o did também, para esses verbos. Ok? Did you go to school yesterday? Você foi para a escola ontem? Did you eat breakfast yesterday? Você tomou o café da manhã ontem? Você comeu o café da manhã ontem? Did you drink water in the morning? Você bebeu água de manhã? Então, para a pergunta é mais fácil, você coloca só o did, não precisa se preocupar se o verbo é regular ou irregular. Mas aqui embaixo, como eu falei, vai ter a listas para você, aí tem que memorizar os verbos, as suas conjugações como irregular. Ok? Agora, a gente vai ver, por exemplo, o verbo to be, que é bem famoso, que significa ser ou estar. Por exemplo, I'm here, eu estou aqui. I'm a teacher, eu sou professor. Esse é o verbo to be, tá bom? É o verbo mais usado na língua inglesa. E é muito usado também no português, que é o verbo ser ou estar, né? Eu estou aqui, eu estarei lá. Então, esse verbo é um verbo muito irregular, mas também é muito usado. Então, a gente aprendeu várias coisas, usa mais no presente, mas também pode usar no passado. O passado vai ser was ou were. Por exemplo, I was a student. Eu era estudante. She was a student. Ela era estudante. Agora, o plural, ou you também, que o you pode ser singular ou plural, a gente usa were, assim como está escrito aqui, né? You were a student. Você foi estudante. You were students. Vocês foram estudantes. She was a student. Então, você vai fazer dessa forma. E para pergunta, como vocês aprenderam, por exemplo, no presente, eu falo assim: você é estudante. Você é estudante de inglês. Vamos colocar assim para ficar um pouquinho mais difícil. Então, fala: You are an English student. Lembra que esse AN significa um ou uma. E antes de vogal, por exemplo, English, começa com vogal. Então a gente usa AN. Se falasse só You are a student, só ia falar a student, como eu acabei de dizer, sem o N no final. Mas como tem English student, que a próxima palavra começa com vogal, é uma forma também de inglês ficar mais natural, mais bonitinho na hora de falar. Então usa o AN. You are an English student. Essa é a frase afirmativa. Você é um estudante de inglês. Mas se eu não sei, eu quero saber, em vez de afirmar, a gente fala assim: Are you an English student? Você é estudante de inglês? E agora vamos ver também o present continuo. O que é o present continuo? É o presente que continua, que está ocorrendo naquela hora. Por exemplo, I am studying. O ing, que é a ideia de estudando. I am studying. Eu estou estudando agora. Mas what? What are you studying? Viu a pergunta que você inverte? O verbo to be ele inverte. O verbo vem antes
da pessoa, do personal pronoun. Então, você usa o verbo, só inverte. Em vez de dizer assim, you are a student, aí quando você pergunta, você fala, are you a student? She is a student. Is she a student? He is a student. Is he a student? It is a table. Is it a table? Então, a mesma coisa para todos os tempos verbais. Tempos é a ideia de realmente de tempo, de momento. A ideia de momento. Por exemplo, eu estudo. Então, dá uma ideia que estuda todo dia, constantemente, uma coisa comum de acontecer. Agora, I am studying now. I am studying English now. Eu estou estudando agora. Tá ok? Agora, o passado, a gente usa assim. Were you studying English yesterday? Você estava estudando inglês ontem? Was she studying English yesterday? Estava ela estudando inglês ontem? Ela estava estudando inglês ontem, né? Então, preste atenção, é só inverter. É muito simples. Veja os exemplos aqui abaixo e não vamos ficar muito explicando. O importante é você praticar e entender.